Olá, está começando mais um Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Trabalhador não obtém direito à indenização referente ao período de estabilidade pré-aposentadoria. A norma coletiva da categoria previa a estabilidade pré-aposentadoria a quem estivesse há 12 meses de ter direito ao benefício. Entretanto, havia a exigência de comunicação prévia pelo trabalhador do interesse de se aposentar. Bradesco deve pagar por intervalo de prorrogação de jornada não usufruído por ex-gerente. E você vai ver ainda uma entrevista sobre gaslighting, tipo de manipulação psicológica que pode ocorrer no ambiente de trabalho. O Revista TST está no ar. A seção 1 de dissídios individuais do TST considerou inválido o banco de horas de uma analista devido à falta de controle de saldo. O colegiado entendeu que, apesar de haver autorização em norma coletiva, a profissional não podia consultar horas de crédito e de débito. A analista de processamento pediu na ação o pagamento de diversas parcelas, entre elas horas extras. Em defesa, a empresa alegou que havia um regime de compensação de banco de horas fixado por norma coletiva. Mas o juízo de primeiro grau considerou esse regime inviável e determinou o pagamento do período de trabalho excedente. Segundo a sentença, o acordo da categoria previa o fechamento do banco de horas a cada 3 meses, com o pagamento das horas extraordinárias. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, ao manter a condenação, considerou que a validade do regime de banco de horas estava condicionada à possibilidade de acompanhamento dos créditos e dos débitos pela empregada. O TRT observou que, no caso, não havia prova de que ela pudesse verificar esse saldo. De acordo com o regional, os registros de horário não tinham informações suficientes e necessárias e o demonstrativo oferecido não permitia o controle de correções. No entanto, a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar recurso da empresa, excluiu o pagamento de horas extras referentes ao sistema de compensação. Para o colegiado, a consolidação das leis do trabalho não exige que a pessoa tenha sido informada sobre as horas trabalhadas em excesso, as já compensadas e as que ainda não foram compensadas. No mesmo sentido, a norma coletiva não previa essa possibilidade. Já em recurso de embargos, a analista argumentou que a falta de transparência em relação ao saldo de horas compromete a validade do sistema de compensação. A relatora, na seção 1 de dissídios individuais, ministra Maria Cristina Peduzzi, citou diversos precedentes do TST que invalidam o banco de horas quando não é permitido ao trabalhador acompanhar o saldo. Isso, segundo ela, impede o empregado de verificar o cumprimento das obrigações previstas na norma coletiva. Todos os ministros da SDI1 acompanharam o entendimento. E agora uma dica para você que deseja conhecer as instalações do Tribunal Superior do Trabalho. O programa TST de Portas Abertas promove visitas guiadas e gratuitas. O público pode conhecer as salas de sessão, saber mais sobre a arquitetura do prédio projetado por Oscar Niemeyer e contemplar as obras de arte que integram o patrimônio do tribunal. Lembrando, Anderson, que o percurso de visitação conta com 9 pontos principais, incluindo também o memorial, que reúne as peças históricas da Justiça do Trabalho, o gabinete da presidência e os jardins, de onde se tem uma bela vista da capital federal. As visitas são realizadas aos sábados em 2 horários, das 3 às 4 da tarde e das 4 às 5 da tarde e começam em frente ao Bloco B. O agendamento só é necessário para visitas que envolvem grandes grupos. O link para cadastro está disponível no QR Code que aparece aí na sua tela. Vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco, o Banco Bradesco deve pagar por intervalo de prorrogação de jornada não usufruído por ex-gerente. A gente volta já. O Revista TST está de volta. Vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal.
A 7ª turma do TST decidiu que o Bradesco deve pagar pelo intervalo de prorrogação de jornada não usufruído por uma ex-gerente do banco. A pausa era prevista na CLT para as mulheres até 2017, quando foi revogada pela reforma trabalhista. O artigo 384 da CLT, extinto pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, estabelecia que, em caso de prorrogação do horário normal, a empregada teria direito a um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário de trabalho. Na reclamação trabalhista, a bancária disse que nunca havia usufruído desse direito e, por isso, solicitou o pagamento correspondente com acréscimo de horas extras. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná excluiu a condenação com base na própria jurisprudência de que o intervalo só seria obrigatório se o trabalho extraordinário fosse superior a 30 minutos. Mas, com base em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista da bancária na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, considerou que basta a constatação de que a empregada estava submetida à sobrejornada para que seja reconhecido o direito ao intervalo anteriormente previsto no artigo 384 da CLT. O agravo é provido, é o meu voto nesse sentido, e já na sequência, presidente, em relação ao recurso de revista que está em julgamento, que passa a ser julgado na sessão de hoje, a matéria já é conhecida, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal, é conhecido e provido para condenar o pagamento do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, nos moldes como consignados no Acordo Regional, sem a limitação dos 30 minutos. Essa tese, inclusive, presidente, não houvesse a supressão do tema na Lei 13467, merecia recursos repetitivos, porque o Tribunal do Paraná criou uma tese de que só é devido o intervalo quando a prorrogação ultrapassar 30 minutos. Tem centenas de casos aqui julgados, todos no mesmo sentido, em que se provê o recurso para afastar essa exigência que não está na lei. Por unanimidade, o colegiado condenou o banco a pagar o intervalo previsto na CLT para a gerente. Não cabe mais recurso da decisão. Durante a pandemia da Covid-19, muita gente teve que se adequar ao teletrabalho para poder continuar prestando serviços. E algumas situações resultaram em processos na Justiça do Trabalho. Um deles foi julgado pela 3ª turma do TST. Os ministros reconheceram a legitimidade do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e região metropolitana para pedir ressarcimento de despesas de profissionais da categoria que trabalharam à distância no período. Na ação civil pública, o sindicato atuou em nome dos professores da IREP, Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental, e da Universidade Estácio de Sá, na capital paranaense. A entidade pedia o pagamento de indenização média de R$ 200 mensais. Para o sindicato, a reparação solicitada em nome dos educadores teria origem comum: as despesas com a atividade em teletrabalho, o que daria à entidade legitimidade para propor a ação. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito. Para o TRT, o sindicato não tinha legitimidade para atuar como substituto processual, porque os aspectos individuais de cada professor prevaleceriam sobre os aspectos comuns, o que afastaria a homogeneidade dos direitos pleiteados. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato argumentou que cada interessado poderá provar na fase de liquidação o valor exato do prejuízo, caso não prevaleça o valor médio proposto na ação. Para o relator do caso na 3ª turma, desembargador convocado Marcelo Pertence, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo de empregados. Esse requisito foi devida e integralmente cumprido na hipótese de julgamento, na medida em que a origem dos pedidos em questão é a mesma para todos os empregados da escola reclamada, que se enquadram na situação descrita nos autos, a saber, aqueles que ministraram aulas em home office durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus. Para o relator, a necessidade de quantificação dos valores devidos a cada pessoa não afasta a homogeneidade dos direitos. Seguindo esse entendimento, por unanimidade, a 3ª turma do TST reconheceu a legitimidade do sindicato para atuar na ação trabalhista em nome dos professores das 2 instituições de ensino de Curitiba. O processo deve então retornar à vara do trabalho de origem para que os pedidos sejam julgados.
E na quinta turma, o pedido de um trabalhador para receber indenização referente ao período de estabilidade pré-aposentadoria foi negado. A decisão do colegiado se baseou em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal. E quem tem as informações para a gente é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Oi, Luana. Na ação, o operador de enchimento que trabalhou na White Martins diz que foi demitido 11 meses antes de completar o tempo necessário para se aposentar. Mas a norma coletiva da empresa previa a estabilidade pré-aposentadoria a quem estivesse há 12 meses de ter direito ao benefício. Entretanto, havia a exigência de comunicação prévia pelo trabalhador do interesse de se aposentar. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, o fato de não ter avisado formalmente a empresa não impedia o reconhecimento do direito, porque a dispensa é conduzida pela empregadora, que deve verificar eventuais garantias provisórias de emprego. Por isso, o TRT reformou a sentença de 1º grau, que havia negado o pedido e condenou a empresa ao pagamento dos salários e demais parcelas a partir da dispensa até a data em que o trabalhador completaria 35 anos de contribuição. A discussão chegou ao TST. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, explicou que a jurisprudência do TST admitia o direito à estabilidade pré-aposentadoria, mesmo sem a comunicação formal do empregado, quando os demais requisitos da norma coletiva tivessem sido preenchidos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento referente ao tema 1046 da repercussão geral sobre a validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista, desde que não assegurados constitucionalmente. Assim, o ministro considerou que, como a estabilidade pré-aposentadoria não é um direito indisponível, deve ser privilegiada a autonomia da norma coletiva. Nós temos o tema 1046, exigência da comunicação ao empregador prevista em norma coletiva. Nós tínhamos jurisprudência clara da SDI 1, no sentido de que não haveria essa necessidade, mas temos aí o tema 1046 gritando aos nossos ouvidos aqui, no sentido de que o direito que a ausência de comunicação da aquisição do direito de estabilidade não possibilita o seu reconhecimento. Essa é a cláusula, do regional. Então, eu estou conhecendo e provindo. Então, não houve a comunicação, e eu acho que é um novo vetor a ser dado, que modifica aí as decisões que nós tínhamos já da turma e, eu acredito, do Tribunal Superior do Trabalho nesse ponto. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Ainda cabe recurso da decisão. Eu volto com você no estúdio, Luana. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E no próximo bloco, você vai ver uma entrevista sobre gaslighting. E esse é um tema muito interessante. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. A Caixa Econômica Federal celebrou acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior do Trabalho para reduzir o número de processos na Justiça Trabalhista. A possibilidade de impacto financeiro é de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. A primeira lista apresentada inclui 1.250 processos destinados à conciliação, sendo que 500 deles estão em tramitação no TST. A iniciativa vai se repetir a cada bimestre. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinaram termo de doação de 450 computadores para projetos sociais de inclusão digital na capital do país. Os equipamentos vão fazer parte da formação de crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social. É uma grande alegria, sem dúvida. Não é? Como instituição pública, nós nos irmanamos com o governo do Distrito Federal na promoção do acesso aos meios digitais e, por aí, a incrementar o desenvolvimento
das habilidades pessoais, as potencialidades desses jovens e dessas jovens, que muitas vezes precisam apenas de uma oportunidade, não é? Nossas crianças e adolescentes são, sem dúvida, talentosas, criativas e precisam de que alguém confie nelas e lhes oportunize o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. A sede do TST foi palco do lançamento de 4 livros relacionados ao direito trabalhista. O ministro Cláudio Brandão é autor de 2 publicações, Reforma Trabalhista e o Sistema de Cotas de Emprego das Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. As obras são frutos da tese de doutoramento do ministro do TST. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, foi homenageado no livro Constitucionalismo Humanista e Social na Jurisprudência do TST. Ele também lançou a obra Direito do Trabalho no Brasil, Formação e Desenvolvimento. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho completou 20 anos. A criação do Cefast, em junho de 2003, atendeu à necessidade de treinamento e desenvolvimento especializado de servidoras e servidores de diversas áreas do TST. O evento comemorativo contou com mesa redonda e participação de ministros do tribunal, entre eles o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, e o diretor do Cefast, ministro Cláudio Brandão. Também foi inaugurada a galeria de fotos de ex-diretores do Cefast. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça promoveram no Tribunal Superior do Trabalho o Fórum Internacional Justiça e Inovação. Durante 2 dias, ministros de tribunais superiores, magistrados de tribunais regionais e estudiosos de instituições nacionais e internacionais debateram o uso de novas tecnologias no Poder Judiciário, assegurando direitos fundamentais às brasileiras e aos brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça promoveu no Tribunal Superior Eleitoral o seminário Inclusão Social de Vítimas Resgatadas do Trabalho Análogo à Escravidão. Ao longo de 2 dias, foram discutidos projetos de políticas públicas de inclusão de vítimas desse tipo de exploração, além de debates sobre os aspectos jurídicos e o papel das instituições no combate à escravidão contemporânea. Você já ouviu falar em gaslighting? Gaslighting é uma forma de assédio em que o abusador manipula a vítima com distorções, omissões ou criações de fatos e situações. Esse tipo de violência aí, Luana, costuma ocorrer principalmente em relacionamentos afetivos, mas também pode acontecer em outras relações, como a profissional. E sobre esse tema, a repórter Samantha Flor conversou com a psicóloga Fernanda Angelini. Vamos ver. O termo é em inglês, gaslighting. Apesar de não haver uma tradução literal para o português, eu explico o que é. Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica que faz com que a vítima questione a própria memória ou sanidade mental. Já identificou uma situação assim com você ou com alguém próximo? Isso pode acontecer também no ambiente de trabalho, sabia? Sobre esse assunto, a gente conversa com a psicóloga Fernanda Angelini. Obrigada por estar conosco, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Queria que você explicasse com mais detalhes o que é o gaslighting e como é que surgiu esse termo. Bom, o termo surgiu de uma peça de teatro, onde basicamente gaslight significa luz a gás, onde o marido da personagem ele fica manipulando a luz do ambiente, desligando, mudando a temperatura, deixando mais fraco. E conforme ele vai fazendo essa manipulação da luz, a esposa começa a notar as diferenças na iluminação, mas ele manipula ela de forma a pensar que ela está ficando louca, que a luz não está mudando, que ela não está piscando e que ela não está tendo nenhuma alteração. E dessa forma, ele vai fazendo ela duvidar de si mesma, duvidar da própria sanidade, uma vez que, quando ela vai conversar com o marido, ele diz que nada do que ela está vivendo está de fato acontecendo, apesar dele estar, sim, manipulando a luz. Quais as consequências do gaslighting na vida privada? Bom, as consequências do gaslight são várias, na verdade, mas a principal delas é a pessoa começar a duvidar de si mesma, começar a duvidar da própria sanidade mental
e já não ter mais certeza dos próprios pensamentos, da própria lógica, dos próprios sentimentos. E isso acaba dificultando a vida pessoal da pessoa de N formas. Pode afetar a autoestima dela, pode afetar o jeito que ela se vê, o jeito que ela se porta, passar a não confiar mais em si mesma, que pode afetar tanto os relacionamentos interpessoais como os relacionamentos no trabalho, de N maneiras. Então, na verdade, assim, o gaslighting é uma questão muito séria, pois, assim, para o nosso cérebro, de uma maneira geral, não existe coisa pior do que você se sentir maluco, que você não pode confiar nele. Como diferenciar o gaslighting diante de uma acusação corriqueira durante uma discussão? O gaslight, normalmente, ele é pautado mais na parte de eu fazer você duvidar do que você está me falando. Então, por exemplo, numa discussão normal, a gente pode ter discordâncias e a gente pode não, vamos dizer assim, ver os dois temas, os dois acontecimentos de formas diferentes. No gaslight, além da gente discordar, eu vou trazer coisas como você está ficando louca, você está precipitada, mas tem certeza que isso aconteceu mesmo? Você não está lembrando errado? E eu começo a plantar essas dúvidas na sua cabeça de forma onde você passa a não confiar mais em si mesma. Isso feito de forma sistemática e repetitiva começa a causar efeitos de longo prazo na pessoa, ao ponto dela não confiar mais em si mesma. Como o gaslighting pode ocorrer no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, o mais comum é, nesses ambientes de discordância, de projetos, é eu trazer novamente essas falas. Normalmente, no âmbito pessoal, é onde as pessoas acabam trazendo coisas mais, por exemplo, chamar de louca, de maluca, que não são falas ok em qualquer ambiente. Mas no ambiente de trabalho, acaba acontecendo de uma forma mais sutil e de uma forma, normalmente, também, o cuidado é para não se tornar algo sistêmico. Pois é isso, eu discordar de você uma hora ou outra, não tem problema. O problema maior é eu começar a falar assim, mas será que você não está lembrando errado? Porque a sua memória, ela não é muito boa. Porque assim, talvez você esteja precipitada da forma que você está pensando, acho que você deveria rever. Tudo isso feito de uma forma repetitiva acaba fazendo a pessoa não ter mais confiança no próprio trabalho, começa a mexer com a autoestima dela, então é problemático sim, e é uma coisa que a pessoa precisa tomar cuidado ao ponto de que, não, você está lembrando corretamente, eu posso ter outras testemunhas, de qualquer forma, independente de eu estar lembrando certo ou estar lembrando errado, como que a gente vai lidar com esse problema? Qual que vai ser a resolução? Porque o gaslighting, ele vai na direção de começar a duvidar de você, não dos fatos, mas a gente não está falando de mim, a gente está falando dos fatos. Assim como o assédio moral, o gaslighting pode ocorrer em diversas direções, por exemplo, de cima para baixo, ou seja, a chefia manipulando alguém da equipe ou de forma horizontal entre colegas. Definitivamente pode acontecer de forma vertical ou horizontal. Normalmente, mulheres são mais vítimas de gaslighting, mostram as pesquisas, por conta de uma maneira geral a gente está num sistema onde as mulheres, elas são mais criticadas, o trabalho delas é duvidado muito mais do que o trabalho dos homens, então acaba que é mais comum de homens com mulheres, mas nada impede que aconteça de mulheres com homens. Como a vítima pode lidar com gaslighting no trabalho? O melhor dos casos, quando você está lidando com o trabalho, é que você não deixe essas situações passarem. Então você, por exemplo, se você está conversando com um colega e acaba acontecendo uma situação como essa, é importante que você leve para a sua chefia, pois isso pode estar acontecendo de forma sistêmica. E é aquela coisa que a gente fala sobre denúncia. Às vezes você tem uma denúncia e por causa dessa denúncia você descobre que tem outras 10 pessoas que entram também para denunciar esse tipo de comportamento. Mas se desde o começo, se desde a primeira vez a gente pudesse pegar esses casos, talvez a gente não precisasse esperar acontecer a 10ª vez para daí fazer alguma coisa. Você avalia que as instituições e as empresas estão preparadas para combater esse tipo de manipulação no trabalho? Eu diria que não. Primeiro que o termo ele não é conhecido pela maioria das pessoas, exatamente porque é um termo em inglês. Então, muitas vezes as pessoas, pelo termo ser em inglês, elas acham que talvez seja uma coisa que é só lá de fora ou ainda não tem tradução.
e, de uma maneira geral, a gente tem uma tendência a normalizar assédio moral, porque gaslight é uma forma de assédio moral. Então, a gente tem essa tendência de dizer que as pessoas são sensíveis demais, que elas não sabem dar a volta por cima, que o problema são elas, quando na verdade não. Essas questões elas acontecem no ambiente de trabalho, elas acontecem com frequência e a tendência é que todo mundo faça vista grossa e o importante é que o trabalho seja entregue no final. Fernanda, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço o convite, pode contar comigo com o meu trabalho. Com essas informações, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau!